Boa tarde. Agora vamos apresentar um pouco sobre o nosso projeto de pesquisa, cujo tema foi Pacientes internados por tentativa de extermínio em uma unidade de terapia intensiva, aspectos clínicos, epidemiológicos e fatores associados. Esse trabalho foi realizado por mim, Clarissa Vargas, sou da aluna do terceiro ano da ESCS, e pela Lara Luiza, que é do quinto ano da ESCS também. Nosso orientador é o Carlos Darwin, que é também docente da ESCS. Introduzindo um pouco sobre o assunto, a OMS considera que o suicídio é a 15ª maior causa de morte do mundo, sendo responsável por 800 mil óbitos anuais, sendo que nos últimos 45 anos houve um aumento de mortalidade de 60% por conta do suicídio, e por volta de 75% desses casos ocorrem em países de baixa renda e média renda. No Brasil, essa mortalidade ela vai ser significativa e, apesar da relevância do tema, existe um déficit de informações sobre suicídio no Brasil por causa da ausência de uma base nacional de dados que possa quantificar essas tentativas de suicídio. Nosso objetivo, então, foi avaliar os aspectos clínicos e epidemiológicos e os fatores associados às internações por tentativa de autoextermínio em uma unidade de terapia intensiva aqui no Distrito Federal. Nosso estudo é um estudo retrospectivo tipo coorte, que foi realizado na UTI adulta do Hospital de Santa Luzia, aqui em Brasília, e nós estudamos no período de agosto de 2009 a julho de 2020 as admissões dos pacientes que foram internados por tentativa de suicídio desde janeiro de 2013 a dezembro de 2020, todos por tentativa de suicídio. Nós avaliamos dados como a idade, o gênero, os diagnósticos principais, o tempo de permanência na UTI, o tempo de permanência no hospital e a mortalidade. Nós utilizamos alguns parâmetros clínicos, entre eles o score SOFA, que é um score que avalia a disfunção orgânica, sendo padrão ouro para o diagnóstico de sepse, o SAPS-3, que é um score que funciona como índice preditivo de mortalidade em UTI. Avaliamos também a necessidade de terapia renal substitutiva, TRS, a necessidade de ventilação mecânica invasiva e a necessidade de vasopressor nesses pacientes. Dentre os métodos, nós separamos entre a ingesta de fármacos, a tentativa por automutilação ou por uso de objeto perfuro-cortante, domes sanitários, inseticidas, pesticidas, enforcamento, a precipitação de local elevado, utilização de veículo motor e monóxido de carbono. E enquanto aos fármacos, nós dividimos ele entre suas classes terapêuticas, então classes farmacológicas como benzodiazepínicos ou inibidores seletivos de captação de serotonina, por exemplo. Quanto aos resultados, a mediana de idade evidenciou um número de 31 anos, no intervalo interquartil de 25% a 75%, de 21 a 41 anos. A principal faixa etária, portanto, foi entre 25 e 45 anos, o que é corroborado também nos estudos que evidenciam que a idade adulta jovem é a mais prevalente em relação às tentativas de autossuicídio. O sexo feminino foi mais predominante, mais 70% dos nossos pacientes são mulheres. E em relação às complicações clínicas, tanto o SAPS-3 quanto o SOFA, hemorragia digestiva, necessidade de vasopressor, ventilação mecânica e terapia renal substitutiva tiveram baixos índices, ali no máximo por volta de 2% dos pacientes. Eles apresentaram essas complicações. Em relação ao tempo de internação na UTI, a mediana foi de 2 dias e no hospital foi de 3 dias. Já a mortalidade foi extremamente baixa, ali por volta de 0,6%. Isso pode ser comprovado também por causa das melhoras dos métodos terapêuticos, como também do principal meio de tentativa de suicídio, que eu vou falar mais à frente. Em relação às admissões, foi visto um aumento gradual ao longo dos anos. Então, nos últimos 3 anos, de 2018 para cá, aumentou exponencialmente. Por exemplo, de 2013 a 2020, aumentou cerca de mais de 6 vezes o valor. E isso é corroborado também na literatura, que evidencia que houve sim um aumento da incidência das tentativas de autoextermínio, o que é visto no nosso estudo. Mas vale ressaltar que também houve uma ampliação do número de leitos de UTI e, por isso, mais admissões também. E em relação aos períodos, foi evidenciado 2 momentos distintos, de 2013 a 2016 e 2017 a 2020. 2013 e 2016, a idade foi um pouco mais velha, por volta de 38 anos. O sexo feminino foi um pouco menos predominante e as complicações foram um pouco menores também. Mas tempo de internação na UTI, de internação hospitalar e mortalidade foi mais ou menos constante nesses 2 períodos. Em relação aos métodos, a ingesta de fármaco é predominante, mais de 90% dos pacientes tentam o suicídio
pela intoxicação exógena, principalmente pelos fármacos utilizados nas condições associadas. Então, depressão, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, são condições presentes nesses pacientes e eles usam os medicamentos no seu tratamento e, infelizmente, acabam utilizando também na tentativa de autoextermínio. Em relação aos fármacos mais utilizados, foi visto que benzodiazepínico é a grande maioria. Então, no nosso N de 258 pacientes analisados, ele representa 106. E, em seguida, vem os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e os antipsicóticos, hipnóticos, e entre outros. Nossas conclusões foram, então, que há uma tendência de aumento de internações por tentativa de autoextermínio nos últimos 3 anos analisados. Como eu disse, isso também é corroborado na literatura tanto internacional quanto brasileira. Houve predomínio das internações em jovens de até 45 anos e no sexo feminino, e o principal método de tentativa de suicídio, como também foi mostrado numa análise que eu vi no estudo do Centro de Intoxicação do Paraná, evidencia que medicamentos utilizados no tratamento das comorbidades são os principais métodos, exemplos deles benzodiazepínicos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina e antipsicóticos. E agradecimentos ficam aos nossos colaboradores, principalmente o Dr. Fábio Amorim, que nos ajudou bastante, a Luísa, assistente da UTI de Santa Luzia, que proporcionou a nossa ida até o conhecimento do hospital, como também o Dr. Marcelo de Oliveira Maia. Pronto.